Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamires Botelho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Gente, o vídeo de hoje ganhou um formato um pouquinho diferenciado, um pouquinho diferente. Todos sabem que o mês de maio foi um mês escolhido para comemoração, para comemorar o Dia das Mães, né? O nosso dia maravilhoso e tudo mais. Porém, esse mês também foi um mês destinado, separadíssimo, para que bandeiras fossem levantadas, fossem erguidas com muito louvor. Uma das bandeiras que foram levantadas foi a bandeira Maio Amarelo. Gente, a bandeira Maio Amarelo, ela tem como objetivo reforçar a importância de recursos que ajudem, né, a diminuir os acidentes de trânsito. Gente, essa campanha ela vem com um slogan muito forte, que diz assim: no trânsito, escolha a vida. Muito impactante, gente. Gente, mais uma bandeira que foi levantada em forma de campanha foi a bandeira Maio Amarelo. Essa campanha, gente, foi lançada recentemente. Ela foi lançada dia 15 desse mês, desse ano. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu como mamãe, né? Eu como mamãe de duas princesas, ainda mais a Maria que já tá super mocinha, não teria como eu não me pronunciar, não falar um pouco sobre essa bandeira que acaba nos preocupando, mas também nos dando um alerta, gente. São bandeiras que precisam ser realmente reforçadas, né? E precisam ganhar voz e muito impulso. Gente, eu fiz uma colinha aqui pra me ajudar nesse processo, porque às vezes a minha mente dá aquela bugadinha assim, né? Então, eu tenho uma colinha aqui. E a minha fonte, a fonte de onde eu busquei informações sobre Maio Laranja, até porque eu não tinha essa informação, por isso que é importante nós nos atualizarmos, nós buscarmos informações, né, de fontes seguras. E a minha fonte foi a CBN de Londrina, 100,9 FM. Então vamos lá, gente. A campanha foi lançada, né, no dia 15, como eu já havia dito, 15 desse mês desse ano, tá? A campanha ela faz o quê? Ela remete o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e adolescentes. Forte, né? Muito impactante, gente. Eu, como mãe, me senti muito impactada de verdade. Por isso que eu estou aqui falando sobre. Essa campanha, ela nos incentiva, né? Ela incentiva a população, que somos nós, né? A denunciar agressões físicas, sexuais ou emocionais, né? Pelos canais, né? Então, assim, os canais que são ali disponíveis para que essas denúncias sejam feitas, né? Sejam ali ouvidas, são os canais 100 ou 125, pessoal. Gente, essa campanha, ela ganhou um slogan muito impactante, tanto quanto a própria campanha. O slogan, né, o tema, o título dessa campanha se chama Nem Todo Esconde-Esconde é Brincadeira. Todos nós sabemos, né, com um pouco de conhecimento que pelo menos eu tenho, que todo o agressor, ele vai usar desse meio, né, o agressor ali de infantil, ele vai usar desse meio, de brincadeiras, para atrair as nossas crianças, né. Gente, infelizmente, a gente não está falando só de agressores externos, estamos falando de agressores também internos. E devido a isso, gente, devido a isso, eu e o Silas, já faz um tempo que nós, já faz alguns anos, na verdade, né? A Maria Luísa tá com 8, já faz alguns anos que nós adotamos um método de segurança, vamos dizer assim, né, para que a Maria Luísa se habituasse aos nossos métodos. E quais foram eles? A Maria Luísa, antes dos 6 anos de idade, ela tomava banho com o Silas, né? Teve uma época que eu precisei trabalhar fora, ele chegava um pouco mais cedo e ali ele dava banho nela e tomava, tinha aquele tudo. A partir do momento que ela começou já a descobrir, né, começou a ter um olhar um pouquinho mais ali expandido para o mundo, mais curiosidade, nós combinamos de que esses banhos iriam ser interrompidos, né? Então, comecei a colocar na cabecinha dela, comecei a mostrar para ela o quão evoluída ela já estava começando a ficar. Então, comecei a criar essa independência dela tomar esse banho sozinha e quando ela precisasse, ela poderia solicitar a minha ajudinha, né? Aí a gente começou a fazer essa separação de quando a menina fosse trocar, o menino não pode ver e vice-versa.
Então, eu comecei a explicar pra ela que o papai não iria mais tomar banho com ela. Gente, reforçando aqui, só pra deixar bem claro, o Silas, ele tomava banho de bermuda. Mas mesmo assim, para que a Maria Luísa entendesse o que nós estávamos falando, para que fosse uma comunicação efetiva, nós precisaríamos demonstrar isso para ela. O que nós fizemos? Interrompemos, né, com o banho de pai e filha, né, e ali ela começou a ter aquele banho mais independente. Quando ela precisava, ela solicitava minha ajuda para lavar a cabecinha, lavar as partes que ela não conseguia, enfim. Então foi o primeiro método nosso. Quando a Maria Luísa vai tomar banho, ela não toma mais banho com o pai dela. Outro método que foi adotado aqui em casa, gente, não significa que esse método é certo ou que esse método é errado, são métodos nossos. Então, assim, como somos nós dois que criamos as nossas filhas, nós dois estamos ainda até hoje em concordância referente a esses métodos. E aí, assim, nós dormimos num quarto conjunto, tá? A Maria Luísa, desde um bebê, ela dorme no berço dela e depois já passamos pra caminha dela, ela não dorme com a gente. A não ser que ela esteja num dia muito ruinzinha, dodói, assim, que ela queira esse carinho, esse apego nosso. Mas aí o Silas vem pra cama dela e ela dorme comigo. Outra coisa outro método que adotamos, né? A questão dela ter a cama individual dela. Então, ela tem a cama dela, então ela dorme na cama dela, né? Outro método é o que? Todas as vezes, como nós dormimos todos no mesmo quarto, quando a Maria Luísa sai do banheiro e entra pra se trocar e o Silas tá no quarto, ele se retira. Entende? Ou quando ele toma banho e vem, ela tá aqui escrevendo, brincando, fazendo qualquer coisa, ela também se retira, ele pede licença para ela. Ou quando ela tá se trocando, ele bate na porta e pergunta se ele pode entrar, se ela já se trocou, e se não, ele vai esperar ela terminar de se trocar. Gente, esse método foi adotado para que a Maria Luísa entendesse, primeiramente dentro de casa, porque tem muita coisa que eles precisam compreender dentro do lar. Que se o pai dela não vê ela se trocando, não vê ela sem roupinha, nenhum outro homem pode ver. Nenhum outro homem deve ver. Entende? Eu já tô ensinando desde já que o corpinho dela é exclusivo, é algo muito íntimo e muito particular dela. E que se o pai dela não vê ela sem roupinha, se o pai dela não vê ela tomando banho, se o pai dela não vê ela se trocando, não tem acesso ao corpo dela, nenhuma outra pessoa, nenhum outro homem pode ver. Nós sabemos que não é só os agressores homens que existem, são agressores mulheres também. Então, isso precisa ser trabalhado ainda, né? Nós estamos ainda no começo de tudo. No começo de tudo, mas nós já estamos tendo um avanço, né? Todos os dias isso precisa de ser ressaltado de alguma maneira, né? Outra pauta. A Maria Luísa antes sentava no colo do Silas, hoje ela já não senta mais no colo do Silas, já tá uma mocinha, né? Não só porque ela está pesada, está grande, porque eu quero que ela entenda que se ela não senta no colo do pai dela, também não tem porque o tio falar, senta aqui, Maria, no meu colo. O vô, senta aqui. Uma coisa que eu também já conversei com meu pai sobre isso, o pai eu não gosto que senta no colo, é uma coisa minha, do Silas, a gente já conversou sobre isso e eu só peço respeito referente aos nossos métodos de criação com a Maria. Como fazer a criança entender sobre isso, externamente falando? Iniciando esse processo internamente, dentro de casa, conosco. Então, assim, a Maria Luísa tá tomando banho, eu bato na porta e pergunto, filha, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Né? Eu não saio abrindo a porta e invadindo esse espaço, tá? Ah, mas você tá querendo dizer o quê? Que a criança tem que ter privacidade? Eu acredito que sim. Claro que dentro dos seus limites, porque a criança ela precisa ser conduzida por um adulto, né? Porque ela não sabe conduzir a sua própria vida. Porém, eu já ensino desde já a respeitar espaços. Você respeita o meu espaço, eu respeito o seu espaço, claro que com limites, tá? Eu procuro ter essa comunicação efetiva com a Maria Luísa, gente, aonde eu sempre, quando finalizo um assunto com ela, eu pergunto, você entendeu? Se você não entendeu, pergunta que eu te explico de novo. É como eu falo, gente, a comunicação efetiva ela é a porta de entrada para que nós pais consigamos conquistar a confiança dos nossos filhos, para que nós consigamos também ser a primeira e a maior influência sobre os nossos filhos. Então, a comunicação é a porta de entrada, pelo menos eu penso assim. Eu não sei como mamãe, como você pai, como vocês responsáveis lidam com essa questão, mas eu penso assim, né? Eu preciso
ser a primeira e a maior influência sobre a vida da minha filha. E eu quero que ela me veja como a primeira e maior influência sobre a vida dela. Porque, gente, o mundo tá cheio de influenciadores, tá cheio de influência, né? Então, ainda que ela tenha alguém como referência, eu quero ser a primeira. Então, o que acontecer de diferente, de fora do comum na vida dela, eu quero que ela sempre, primeira pessoa que eu quero que ela lembre seja de mim. Gente, rapidamente, eu vou contar pra vocês uma experiência que a Maria viveu e automaticamente eu vivi também. Aconteceu algo desconfortável pra Maria. E todas as vezes que acontece algo desconfortável com a Maria, eu tô tentando, né? Geralmente nossos pais, vamos supor, quando alguém pisa no pé do nosso filho, ou alguma criança bate no nosso filho, a nossa vontade de falar, bate também. A nossa vontade de falar, bate também. Mas existem situações, eu acredito, gente, pelo menos é uma visão que eu tô tendo, né? Eu acredito que Deus, ele tem me conduzido muito nessa questão da criação. Nem tudo precisa ser a ferro e fogo, nem tudo precisa ser com ferro, se fere com ferro vai ser ferido, né? Se com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Nem tudo precisa ser assim. E eu acredito que é uma questão de equilíbrio. Quando ela começou a sentir alguns desconfortos com situações que começaram a acontecer sobre a vida dela, tinha vezes que eu falava, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Só que vai haver momentos que é necessário que a criança ela precisa aprender a lidar com alguns conflitos. Nem tudo é necessário deixar pra lá. Nem tudo precisa deixar pra lá. Igual, ela tava sofrendo vou dizer assim, meio que uma opressão. Ela tava se sentindo oprimida na escola. E até então, no começo, eu falava, filha, não liga, filha, deixa pra lá, deixa pra lá. Só que chegou um ponto onde estava ali afetando o aprendizado dela, estava ali afetando o sono, regredindo ali no seu aprendizado, na sua alimentação. E aí, quando eu falei pra ela assim, ó, filha, eu vou dar um pulinho lá na escola pra conversar com a diretora, ela se sentiu muito acuada. Ela pensou assim, mãe, se a senhora for lá, eu vou sofrer represária. A pessoa vai saber que eu falei pra senhora. Então, olha só, gente, esse medo na criança, ela já existe. E aí eles sentem medo. E aí eu quis o quê? Mostrar pra ela que nem tudo precisa deixar pra lá. Eu não quero que ela leve um tapa e ache que isso é normal e deixa pra lá, né? Ela pode simplesmente chegar e conversar. E aí eu, como responsável, posso chegar e ajudar ela a resolver esse conflito na vida dela. Então nem tudo precisa ser a ferro e fogo, mas também nem tudo deixa pra lá. Tem coisas que é pra ser resolvido sim. Essa questão deixa pra lá, gente, envolve, né, esse meio de abuso infantil. A gente acha que eles não sabem, mas parece que eles sabem de tudo, de como desenvolver certos gatilhos nas crianças e no adolescente. Ele faz parecer com que a vítima é o agressor, né? Então a criança ou o adolescente, ele vai se sentir o quê? Nossa, aconteceu isso comigo por minha causa. Eu ocasionei essa agressão, esse toque indesejado, foi eu quem estimulei isso. Então ele vai despertar esse gatilho, ele vai manipular a criança nesse nível. Então é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com a Maria e não é fácil, porque todos os dias eu preciso buscar em Deus uma direção, gente. Para que ele me direcione. Então, assim, eu vejo muito o processo de Deus na vida da Maria, na minha vida também, aonde ela vai passar por situações que eu vou precisar ter muita direção de Deus e muito equilíbrio para não permitir que a minha humanidade interfira nos processos de evolução, de maturidade, né, de evolução espiritual na vida dela, né? Nós somos ali discipulados por Deus todos os dias porque somos errantes. Então, assim, existem processos que estão acontecendo na vida dela que Deus tem me feito enxergar esses processos de maturidade, de evolução espiritual, né? O Senhor quer ter uma intimidade com ela, então eu não posso permitir que esses processos na vida dela sejam interrompidos pela minha humanidade, né? Eu não posso falar assim pra ela, vai lá e faz a mesma coisa, ou vai lá e devolve, não. Por mais que eu pense assim, porque eu já sou mal, né? Por mais que eu pense assim, eu não posso transmitir e contaminar minha filha com aquilo que eu já estou contaminada. Então, assim, o meu máximo, o melhor que eu posso fazer por ela é preservar a inocência dela. Porém, como estamos numa geração diferente da nossa geração, é uma geração, não que a nossa geração fosse uma geração totalmente bobalhada, né? Nós éramos também terríveis. Mas essa geração já é uma geração
mais preocupante do que a minha geração. Então, esses métodos do Silas não estar no mesmo ambiente onde ela está se trocando, não entrar no banheiro quando ela está tomando banho, respeitar a intimidade dela, esse momento íntimo. Gente, tomar um banho é um momento íntimo, né? Tanto do adulto, mais ainda da criança, principalmente quando ela tá nessa fase de transição, né? Tá ficando ali mocinha, tá conhecendo o seu corpinho, que nem ela já usa topzinho, então assim, ela tá se descobrindo. Então, eu acho muito importante respeitar essa fase, né, de descoberta da criança. Então, é importante que tenha certas barreiras e certos limites. Então, esse método de você respeita o meu espaço, respeita o seu espaço, eu acho assim que tem feito bastante, né, que tem surgido bastante efeito aqui em casa. Certa vez, ela meio que deu uma dispersada e um tio estava no mesmo ambiente que ela e ela estava com a toalha assim aberta. Gente, criança dispersa muito rápido para essas coisas porque eles são inocentes. A mente deles são puras. Elas não têm, né, essa visão de maldade. Por isso que eu falo sobre essa preservação. Então ela tava super dispersa. E gente, foi Deus que me desceu lá embaixo. Eu desci lá embaixo acho que pra dar uma roupa dela, uma coisa assim, não lembro ao certo. E ela tava com a toalha assim aberta. E eu fiz assim pra ela: você tá com a toalha aberta, o tio aqui. E ela: hã? Ela tá com a toalha aberta, o tio aqui. Então depois que ela subiu, eu assim, falei com ela, falei: filha, eu lembrei ela, falei assim: o seu pai te vê nua? O seu pai te vê sem roupinha? E ela: não. Então, o seu pai te vê tomando banho? Não. Então, você tem que lembrar que se o seu pai não vê você sem roupinha e não vê você tomando banho, outra pessoa também não pode ver. Não importa se é o tio, não importa se é o avô, não importa não importa quem seja. Então é pra ver. E aí ela: ai, é verdade, né? Aí ela pegou e lembrou. Então, assim, gente, não é fácil. É um processo. É um processo educar os filhos, principalmente nessa área, né, de preservação do seu próprio corpinho. É um processo. E esse processo, eu acho que ele fala mais sobre nós pais, sobre nós educadores, do que sobre eles, né? Porque nós precisamos ter muito equilíbrio referente a isso, muita sabedoria referente a isso, para que a gente não transmita medo para eles, né? Medo de que alguém vai entrar e vai tocar e vai pegar. Então, assim, é muito importante que saibamos, né? Tenhamos a comunicação efetiva, onde eles entendam o que a gente tá falando, com calma, devagarzinho. Então, tudo vai se alinhando. Não é fácil, mas vai se alinhando. Gente, conforme minha colinha, eu vou falar para vocês um pouquinho das estatísticas referente a essas agressões que ocorrem nesse mundo, nesse universo infantil, infanto-juvenil, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos lá. Ó, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022 aponta que entre os crimes de estupros e de violências registradas no país envolvendo menores de 13 anos, 82% foram cometidos por um conhecido da vítima, né? Sendo que 40% eram os próprios pais ou padrastos e 37% irmãos. É como eu falei pra vocês, nem todo agressor é externo, né? A maioria dos agressores, olha só o índice, 82% são pessoas conhecidas, 40% pais, tanto agressor homem quanto agressor mulher, pais e padrastos, né? E 37% irmãos. Gente, isso é muito sério e causa um receio assim, sabe, gente? É muito sério isso. Gente, eu vou deixar aqui pra vocês o videozinho da Maria falando sobre as regrinhas do corpo dela. Ficou também muito interessante esse vídeo da Maria. E um alerta que eu dou pra vocês. Imponham desde já, gente, as crianças de hoje em dia, dessa geração, elas estão muito espertas, elas pegam as coisas assim no ar, então nós precisamos aproveitar essa esperteza dos nossos filhos, essa esperteza das crianças e ensinar aquilo que vai agregar valores na vida atual, no presente delas e também no futuro delas. Então que possamos estar ali mais próximos dos nossos filhos, mesmo com a correria do dia a dia, porque tem pai e mãe que trabalha fora e chega, é muita coisa para fazer,
Mas como já temos, nós não tem pra onde fugir. Mesmo que você trabalhe fora, mesmo que você tenha uma vida corrida, você tem um filho também para dar conta, você tem essa área, você tem esse alguém que você precisa prestar conta. Então, que possamos estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos sensíveis, né? Que possamos estar ali perceptivos às mudanças que os nossos filhos apresentam, né? A primeira mudança, eu acredito, é quando a criança ela começa a ficar menos comunicativa, ela era mais alegre, ela né, tá mais exclusa, né? Ela era totalmente aberta a falar com todo mundo, era uma criança totalmente social e de repente, é como eu falo pra você, tem criança que já tem esse jeitinho, né? A Maria, quando menorzinha, ela não gostava de muita comunicação com ninguém, mas isso era dela, né? Conforme a criança ela vai crescendo, ela vai tendo mais contato com pessoas. Quanto mais contato com pessoas nossos filhos têm, mais atentos nós precisamos estar. Se aproxime dos seus filhos. Procurem meios de se tornarem a maior influência para eles, né? No mundo de influenciadores, eu preciso e eu quero e estou me esforçando para ser a primeira e a maior influência na vida das minhas filhas. Vamos ficar atentos, as nossas crianças merecem o nosso respeito, a nossa atenção. 5 regrinhas sobre o meu corpinho. Regra número 1. Só eu posso ter acesso ao meu corpinho. Regra número 2. Não me troco na frente do papai, do vovô, do tio, nem homem nenhum. Regrinha número 3. Não aceito brincadeiras que me causam desconforto. Regra número 4. Tapa no bumbum, beijo na boca não é brincadeira de criança. Regra número 5. Criança não namora nem de brincadeira.